Olá, confira os destaques de hoje do seu bolso. Alimentos registram queda de preços em fevereiro. Contas de energia terão aumento em abril no Ceará. A Agência Nacional de Saúde suspende a venda de 35 planos. Safra de grãos poderá crescer até 170% no estado. Aumento nos remédios deverá ser inferior a 5%. O seu Jornal Econômico está no ar. No Brasil, os alimentos tiveram queda de preços no mês passado. O recuo foi provocado principalmente pela baixa dos valores do feijão e da batata. Os alimentos foram os principais responsáveis pelo recuo da inflação oficial do país em fevereiro, com uma queda de preços de 0,45%. Os números foram divulgados pelo IBGE. O índice de inflação passou de 0,38% para 0,33%. A queda do grupo Alimentação e Bebidas em fevereiro foi provocada por recuos nos valores de vários produtos, como o feijão, a batata inglesa, o frango e o tomate. Apesar da queda de muitos produtos, alguns alimentos ficaram mais caros. Foi o caso da cenoura, da farinha de mandioca, do café e do óleo de soja. E enquanto comprar produtos para fazer sua própria refeição em casa ficou em média 0,75% mais barato em fevereiro, comer fora custou mais 0,11%. As cidades onde o custo da refeição fora de casa aumentou no mês passado foram Fortaleza e Campo Grande. No Brasil, a inadimplência do consumidor caiu 8% em fevereiro, de acordo com dados da Boa Vista Serviços. No acumulado dos últimos 12 meses, houve retração de 3,5% na comparação com os 12 meses anteriores. Em relação a fevereiro do ano passado, a queda foi de 8,3%. Quando avaliadas as regiões dos últimos 12 meses, a única que teve aumento da inadimplência foi a Norte, de 1,4%. Os economistas da empresa informaram que as adversidades ocorridas na economia ao longo dos últimos 2 anos geraram grande cautela nas famílias, inibindo o consumo e contribuindo para a diminuição da inadimplência. O consumidor cearense já deve se preparar para o novo aumento nas contas de energia. Ainda não há uma estimativa para o estado, mas no Brasil elas deverão ficar em média 7% mais caras. No Ceará, o novo reajuste nas contas de energia vai entrar em vigor no dia 22 de abril. O aumento médio para os consumidores residenciais e para as indústrias deverá ser aprovado no dia 18 do mesmo mês. Em 2016, a alta das tarifas de energia elétrica no estado fechou em 12,97% em média, sendo 13,64% para os clientes residenciais e 11,51% para as indústrias. O cálculo do reajuste é realizado de acordo com uma fórmula prevista no contrato de concessão assinado entre as distribuidoras e o governo federal. No ano passado, o número de clientes da Enel no Ceará apresentou o crescimento de 3,5%, passando de 3.757.000 para 3.889.000. Mesmo sem haver ainda uma expectativa sobre o reajuste no estado neste ano, em âmbito nacional, a estimativa do governo é que as contas de energia fiquem em média 7% mais caras. Isso porque os consumidores terão que pagar uma indenização bilionária que a União deve às transmissoras, avaliada em 62 bilhões e 200 milhões de reais. Uma decisão da ANEEL estipulou que os brasileiros terão 8 anos, ou seja, até 2024, para pagar essa indenização. A primeira parcela deverá ser de 10 bilhões e 800 milhões de reais. Isso quer dizer que somente em 2017, as contas de energia já vão chegar às casas e às empresas com um aumento médio de 7,17%. Olha, e ainda falando sobre as contas de luz, a Agência Nacional de Energia Elétrica admitiu que por causa de uma falha, os brasileiros pagaram mais do que deviam nas contas no ano passado. O valor da cobrança indevida chega a 1 bilhão e 800 milhões de reais. O erro foi relacionado à usina de Angra 3, que deveria ter começado a entrar em operação em 2016, mas as obras atrasaram e ainda não há previsão para que ela comece a fornecer energia elétrica. Mesmo assim, as projeções de custos de encargos operacionais de Angra 3
foram parar na conta de luz de todas as regiões do Brasil. A agência informou que os valores cobrados a mais serão devolvidos aos consumidores por meio de reajustes menores nas tarifas de energia elétrica, na medida em que forem vencendo os prazos de revisão tarifária de cada distribuidora. Confira agora os indicadores econômicos. O dólar fechou em queda nesta sexta-feira de 1,6%, cotado em R$ 3,14 na venda, após duas altas seguidas. Mesmo com o resultado, a moeda terminou a semana com valorização de 0,91%. O euro também registrou baixa de 0,59%, valendo R$ 3,36. Já a Bovespa fechou em alta de 0,14%, aos 64.675 pontos, depois de recuar nos 4 pregões anteriores. Na semana, o Ibovespa caiu 3,16%. E a safra de grãos no Ceará poderá crescer até 174% neste ano. A projeção foi divulgada pelo IBGE e toma por base os últimos 11 anos. No Ceará, a expectativa para a safra de grãos em 2017 é de 515.738 toneladas, representando uma redução de 0,33% em relação à estimativa de janeiro, mas um crescimento de 174% em relação à safra de 2016. A projeção foi divulgada pelo IBGE e toma por base os últimos 11 anos para o cálculo dos rendimentos. Já quando considerada a média histórica de rendimento com base nos últimos 5 anos, a expectativa de produção de grãos no estado é de 282.763 toneladas, representando um recuo de 0,21% em relação a janeiro e um avanço de 50% na comparação com 2016. No Brasil, a safra de grãos deverá crescer 21,8% em 2017. No total, 224 milhões e 200 mil toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas deverão ser colhidas, sendo 93% de soja, milho e arroz. A área colhida também deverá aumentar e superar 2016 em 5,7%, totalizando 60 milhões e 300 mil hectares. A produção nacional deverá ser 8% originária da região Nordeste, 42% do Centro-Oeste, 36% do Sul e 9,6% do Sudeste. Os estados de Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul deverão colher as maiores parcelas no país. A produção brasileira de grãos na safra 2016-2017, em fase de colheita, deverá alcançar recorde de 222.910 mil toneladas, o que corresponde a um aumento de 19,5%, em comparação com a safra anterior. A Agência Nacional de Saúde Suplementar suspendeu a venda de 35 planos de saúde de 7 operadoras no Brasil. A suspensão ocorreu devido a reclamações relativas à cobertura assistencial, como negativas e demora no atendimento recebidas no 4º trimestre de 2016. A medida passará a valer no dia 17 de março e faz parte do monitoramento periódico realizado pela agência. Os planos de saúde suspensos possuem juntos cerca de 230 mil beneficiários. A inflação oficial perdeu força de janeiro para fevereiro, passando de 0,38% para 0,33%. Essa taxa foi a mais baixa para o mês desde 2000, quando chegou a 0,13%. Em 12 meses, o índice desacelerou para 4,76%, ficando mais próximo da meta do Banco Central, de 4,5%. Em janeiro, para o mesmo período, a inflação havia ficado em 5,35%. Em fevereiro, quem impediu que ela ficasse ainda mais baixa foi o grupo de gastos com educação. As mensalidades dos cursos regulares, por exemplo, subiram 6,99%. Os transportes também contribuíram com a queda no mês. O índice passou de 0,77% para 0,24%, influenciado pelo preço das passagens aéreas, que exerceram o maior impacto sobre a inflação oficial, ao cair 12,29%. No dia 31 de março, serão divulgados os índices oficiais de aumento nos remédios no Brasil. Os genéricos deverão apresentar as maiores variações. O reajuste máximo nos preços de medicamentos deverá ficar entre 1,36% e 4,76% neste ano,
de acordo com projeções da Interpharma, empresa que representa a indústria farmacêutica. O cálculo foi feito com base nos critérios que compõem a fórmula adotada pelo governo para fixar os índices de reajuste máximo do preço dos remédios distribuídos conforme a categoria de medicamentos. Os índices oficiais, porém, só deverão ser divulgados no dia 31 de março pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Fazem parte dos critérios para o cálculo o índice de preços ao consumidor amplo, além de fatores como produtividade, custos dos insumos e concorrência do setor. Ao todo, 19 mil produtos estão sujeitos ao novo reajuste. O aumento, no entanto, não deverá chegar imediatamente às farmácias. A boa notícia é que as primeiras variações de preço deverão ocorrer somente daqui a alguns meses, com a reposição dos estoques. Os medicamentos genéricos deverão ter um reajuste maior. E o Seu Bolso termina aqui, lembrando que você pode se comunicar conosco por e-mail ou pelo WhatsApp. O conteúdo do jornal está disponível agora no site da TV Diário, com vídeos das edições anteriores. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.